Olá, que a paz seja com todos vocês. Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem. Prezados, no último estudo bíblico, eu falei sobre o sábado da criação e mostrei para vocês que a obrigação de guardar o sábado, diferentemente do que algumas pessoas pensam, não foi dada lá na criação do mundo, né? Antes, pelo contrário, eu mostrei para vocês que a obrigação de guardar o sábado foi dada somente ali no contexto do maná, ali no deserto, né? E foi dada a quem essa obrigação de guardar o sábado? A nação de Israel, a Moisés e a nação de Israel. O texto bíblico é muito claro quando diz lá: o Senhor vos dá o sábado de Deus, o dia de Deus foi dado à nação de Israel. Expliquei esse conceito para vocês no último estudo. Mas a gente sabe que mesmo a gente explicando, mesmo a gente muitas vezes desenhando, mesmo assim, as pessoas, por alguns motivos, não querem aceitar. E aí começa a pegar textos desconexos, né? Textos fora do contexto. Um dos textos que as pessoas pegam muito para poder provar que o sábado foi dado para toda a humanidade é o texto de Marcos, capítulo 2, verso 27. O texto que diz que o sábado foi feito por causa do homem. E esse texto não diz isso, mas eles interpretam dessa forma, tá? E vou mostrar para vocês dentro do contexto que o texto não está é, o texto não tem esse sentido que eles interpretam. Vamos lá? Aqui. Marcos 2, 27 diz: E disse-lhes Jesus, perdão, e disse-lhes, disse Jesus, e disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. Pois bem, para começar, vamos fazer a seguinte pergunta: será que foi somente o sábado que foi feito por causa do homem? O que você acha? Claro que não, né? Claro que não. A Bíblia, de acordo com as Escrituras, todas as coisas foram feitas por causa do homem. Eu digo em termos de importância, né? Importância. O homem é mais importante que tudo que existe no universo. O homem é a coroa da criação de Deus. Mais importante que a segunda-feira, primeiro dia da semana, mais importante que a terça, que a quarta-feira, que o domingo, inclusive mais importante que o sábado. Nesse sentido, você entendendo esse princípio, você vai entender por que Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem, já que a discussão desse texto aqui, no contexto do capítulo 2, nessa parte aqui, a discussão é sobre os discípulos que colheram espigas no dia de sábado, algo que não era lícito fazer. E os fariseus estavam acusando-os, né, de transgressores e pecadores. A gente sabe que naquele contexto ali, no contexto bíblico, tal pecado poderia acarretar até em pena de morte, naquele contexto. E Jesus, quando falou isso aqui, que o sábado foi feito por causa do homem, Jesus falou para argumentar a favor dos discípulos. Em outras palavras, a vida humana, a vida humana, como o sábado foi feito por causa do homem, a vida do homem, a vida humana, o ser humano está acima do sábado. Desse modo, Jesus estava apresentando mais um argumento a favor dos discípulos que colheram espigas no dia de sábado. Mais um argumento, por quê? Porque o primeiro argumento dele foi que Davi fez algo que não era lícito no templo, comeu os pães sagrados da preposição. E aí Jesus apresentou esse texto aí, esse exemplo, para mostrar que em algumas situações, em algumas ocasiões, para preservar a vida humana é necessário quebrar um princípio da palavra. E nesse raciocínio, né, seguindo essa lógica de argumento, foi que Jesus falou: o sábado foi feito por causa do homem. Prezado, perceba aqui comigo que, de forma alguma, no contexto, o sentido desse verso 27
pode ser interpretado como o sábado foi feito para ser uma bênção para a humanidade, o sábado foi feito para, toda a humanidade guardar o sábado. De forma alguma, né? De forma alguma. Não faz sentido. Para você entender isso que eu estou tentando dizer, vou mostrar aqui na prática para você. Veja bem, no contexto do capítulo 2, a discussão é se é certo ou se é errado colher espigas no dia de sábado, tá? Os fariseus achavam que era errado os discípulos fazerem isso. Jesus achava que é certo. Então, essa frase aqui, o sábado foi feito por causa do homem, foi um argumento que comprovava o que Jesus pensava, que era que os discípulos fizeram algo certo. Ok? Tá bom? Então, você não pode sair desse entendimento, que o que Jesus falou, o sábado foi feito por causa do homem, é um argumento a favor dos discípulos que colheram espigas nos dias de sábado. Desse modo, se você falar assim, Jesus, por que o ato do discípulo em colherem espigas no dia de sábado não foi errado, não foi um pecado? Se você colocar aqui, ó, que fazendo uma interpretação do verso 27 aqui, porque a vida humana é mais importante que o sábado. Você percebe que isso seria um argumento que comprovaria a tese de Jesus, certo? Tem lógica. Se a vida humana é mais importante que o sábado, logo, colher espigas no dia de sábado para salvar e preservar a vida humana faz sentido. Ok? Agora tenta trocar pela interpretação que muitas pessoas fazem. Jesus, vamos imaginar aqui, a pessoa está perguntando para Jesus ali, Jesus, por que o que os discípulos fizeram ao colher espiga no sábado é certo? Por quê? Aí Jesus fala, porque o sábado foi feito para ser uma bênção para toda a humanidade, todos os povos, né? Seria um argumento dentro do contexto? Não seria, querida, não seria. Vocês percebem? Assim como as pessoas fazem com esse verso aí, com esse texto, eles fazem com muitos outros textos, que é pegar o texto fora do contexto e dar um sentido que originalmente o texto não tem. Originalmente o texto não tem esse sentido de falar que o sábado foi feito para ser uma bênção para toda a humanidade, todas as nações. Não. A questão ali é a questão por causa de tem sentido de o que é mais importante, né? Uma coisa existe por causa de outra. Então, o que é mais importante? Esse é o sentido. E eles dão um sentido totalmente fora do contexto, né? Para tentar provar que esse texto está querendo dizer que o sábado foi dado para todos os povos, todas as nações. E não é esse o sentido do texto. Em outras palavras, espero que tenha ficado bem claro aí que o sábado foi feito por causa do homem. Não quer dizer que o sábado foi feito para todos os povos, todas as nações, tá? Isso é uma interpretação muito equivocada do texto. Deus abençoe, até o próximo estudo.